Nesse vídeo, então, eu vou falar para você que é parceiro ou parceiro da pessoa com TDAH, explicando aí quais são as 4 maiores queixas, as queixas mais frequentes do parceiro e tentando trazer algumas estratégias para vocês melhorarem aí o relacionamento de vocês. Olá, eu sou a Lara de Almeida, sou psicóloga, mestre, doutora. Aqui no meu canal eu falo sobre saúde mental. Então vamos lá, que esse vídeo foi um pedido de muitos de vocês, né? Principalmente no meu Instagram. Vamos entender um pouquinho quais são as maiores queixas. Então vou trazer as 4 maiores queixas que o parceiro do TDAH costuma enfrentar ali ao longo do relacionamento. Então a primeira grande queixa é que muitas vezes o parceiro ou a parceira, eles se sentem um pouco escutados, pouco cuidados, às vezes até que não se sentem tão amados, tá? E quando, na grande parte das vezes, isso não reflete a realidade. O que acontece? No início do relacionamento, geralmente a pessoa com TDAH, ela tá muito envolvida, né? Ela tá naquele momento de conquista, toda essa novidade faz com que o sistema dopaminérgico dela esteja bastante ativo. Então, é muito comum que o começo desse relacionamento a pessoa se envolva muito e que depois esse envolvimento vá diminuindo pelo próprio funcionamento da pessoa com TDAH. Então essa busca aí por novidade é uma questão bioquímica. Então o que acontece? Esse início às vezes é muito bom, muito gratificante, muito prazeroso, e com o passar do tempo isso vai diminuindo. Os sinais da desatenção fazem com que a pessoa acabe se esquecendo de datas importantes, não tenha tanto interesse em escutar algumas situações ou temas que não seja tanto do interesse da pessoa. Então esse parceiro, essa parceira tem essa queixa de não se sentir tão cuidado, tão amado como no início, ou com o passar do tempo isso vai diminuindo, tá? Mas isso não reflete a realidade em muitos dos casos, não é isso. Precisa arrumar estratégias aí para ter mais novidades nessa relação, tá? Mas essa é a primeira grande queixa. Segunda grande queixa está relacionada à procrastinação. A pessoa procrastina, ela não consegue cumprir ali algumas tarefas ou algumas atividades ali que precisa ser cumprida. Então fica difícil, o parceiro ou a parceira vai percebendo que procrastina muito, que demora, ou que não entrega, ou que não cumpre os combinados. Então esse é um outro problema aí do dia a dia que acaba sendo uma grande queixa do parceiro e da parceira. Outra terceira grande queixa importante, a desorganização. Então a desatenção vai fazer com que essa pessoa tenha prejuízos na organização de um modo geral, na organização da casa, na organização da rotina. Então isso, com o passar do tempo, acaba também trazendo algumas dificuldades, né? Podem levar até discussões, etc. Então essa é uma terceira queixa aí bem frequente. Quarta e última queixa muito frequente é a questão da impulsividade, da desregulação emocional. Uma parte importante dos pacientes com TDAH vai ter uma dificuldade em lidar com as suas emoções. Vai ser difícil lidar com as emoções, controlar as emoções e os comportamentos impulsivos, principalmente a fala, tá? Uma grande maioria vai ser a fala, então vai falar alguma coisa, vai se arrepender na hora que tá triste, etc. Então isso é um comportamento que pode ser recorrente, que acaba trazendo um desgaste importante para a relação, tá? Então essas são 4 queixas aí bastante frequentes. Se você se relaciona com a pessoa com TDAH, observa, ou se já está se relacionando, tenta observar aí para entender se isso acaba acontecendo no seu dia a dia. Tá bom, Lara, então mas quais são as estratégias? O que eu posso fazer? Como melhorar? Como lidar com isso? Primeiro ponto importante é a psicoeducação, é entender exatamente o que é o funcionamento dessa pessoa, o que é dificuldade dela mesmo, que está relacionado ao transtorno, e o que não é, tá? Então você começar a entender que de fato é difícil ali para ela, na procrastinação ou na organização. Se você tá nessa relação, se você quer investir nessa relação, porque eu já coloco o vídeo aqui, as pessoas falam, mas eu tenho que cuidar. Não, ninguém tem que nada. Aqui eu tô dando as estratégias para aquelas pessoas que querem investir no relacionamento, seguir no relacionamento. Então estuda, entende um pouco melhor quais são essas principais dificuldades da pessoa com TDAH e tenta entender no seu parceiro, na sua parceira. Vai ser diferente, né? As pessoas são diferentes. Então tenta entender. Se é possível, se você quer, o primeiro passo é entender. Depois, ter um diálogo aberto, tá? Isso é muito importante, principalmente para regulação emocional, para evitar essas brigas, essas falas mais impulsivas. Tem que ter intimidade nesse sentido, para conversar e entender que é importante para um, que é importante para você entende as dificuldades, mas que para você X
X, Y, Z vai ser importante, vocês vão ter que entrar num acordo para os dois se esforçarem ali em algumas situações. Outra questão importante, se você está disposto ou disposta, tenta ajudar na organização dessa pessoa, tá? Então divide as tarefas colocando aquelas que sejam menos entediantes para a pessoa. Por quê? Porque vai ter menos chance dela não cumprir ou procrastinar menos. Então, se você quer ajudar, se você está interessado em manter esse relacionamento, senta, divide as tarefas como um marcador de rotina. Então todo dia que você chegar em casa, você precisa levar o lixo. E aí repete, deixa de uma forma estruturada para que essa atividade se torne automatizada. Então dá para dividir as tarefas, conversa com o parceiro, o que é menos pior de coisas de casa, por exemplo, né? Mas aí você pode pensar no que for. O que é menos chato? É pior para você todo dia 5 pagar as contas? Deixa que eu pago. É melhor para você fazer as atividades que você usa mais o corpo? Geralmente tá, gente? Então, de repente, é mais confortável lavar a louça, lavar o quintal, não sei. Cada um vai ter que entender e conversar aí e dividir, né? Porque são adultos, o TDAH não é incapacitante, então sim, se essa pessoa começar a ter uma ajuda aí na organização e repetir na rotina, ela vai conseguir colocar essas tarefas aí no dia a dia, automatizar elas e seguir para essa melhora aí do funcionamento da casa. Então, psicoeducação, tenta estudar ao máximo, entender aí quais são as dificuldades relacionadas ao TDAH. Depois, tenta conversar com seu parceiro, com sua parceira para entender o que é mais difícil dessas questões. Se você puder ajudar nessas tarefas aí da casa, na organização, dividir essas tarefas com marcadores para que elas se repitam, que depois elas se automatizem, vai ajudar bastante. Em relação à regulação emocional, controle de impulsos, esse diálogo aberto também vai ajudar bastante. Então entender o que é tão importante, por que fica tão irritado às vezes se você interrompe na hora que ele tá ali, no momento que conseguiu iniciar o foco. Então tenta entender, por exemplo, que essa é uma queixa muito grande. A pessoa tava com maior dificuldade para começar a iniciar o foco, aí ela é interrompida várias vezes. Eu entendo parceiro a parceiro, porque possivelmente ele já pediu várias vezes algumas outras coisas, mas enfim, tentem colocar algumas organizações e estratégias aí para vocês dois, para minimizar essas brigas, esses conflitos em função da desregulação emocional, que está muito presente, ou seja, a dificuldade de lidar com as emoções. E associada à impulsividade, nesses momentos a pessoa tem uma tendência a ter falas impulsivas e depois se arrepender. Então manter esse diálogo é importante e encontrar estratégias aí para o dia a dia. Espero ter ajudado vocês. A gente sabe que as pessoas têm individualidade, então precisa entender do transtorno sim, mas precisa entender do seu parceiro, da sua parceira especificamente quais são as maiores dificuldades, o que é mais difícil para você, que é parceiro. Lara, pra mim a organização eu não abro mão. Então tá bom, vamos trabalhar nisso. Não, pra mim a organização não é tão importante. Pra mim eu não abro mão de ser mais cuidada, de ser mais olhada, de receber mais carinho, enfim. Aí vocês também vão precisar saber o que é primordial pra vocês conseguirem chegar aí no meio do caminho, que é possível. O TDAH não é incapacitante. Existem estratégias, elas devem ser colocadas em práticas e vocês vão perceber melhor aí no dia a dia e na convivência de vocês, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificação, porque toda vez que eu postar um vídeo novo você vai ficar sabendo.